Fala pessoal, tudo bem? Estamos na nossa segunda temporada do Healthcast com Café Alma Expressa. E hoje estamos aqui novamente com o nosso grande amigo aqui do Daniel Gurgel, que já veio até pro exame de fezes, né? Exatamente para a gente falar um pouco sobre uma temática bem importante: intestino e câncer. E aí, Daniel? Você já veio preparado aqui, eu tô vendo, né? Pro exame de fezes. Gostou da piadinha, né? É no intervalo aqui, a gente brincando. Ele mesmo faz uma piada com ele, né? Aí a gente já usa. Esse tema é muito importante, Valdo. É um tema que realmente precisa de um olhar mais atento da população. É um tema que cada vez mais ganha notoriedade devido ao grande número de casos e também casos em pessoas mais jovens, pessoas que antes jamais teriam um diagnóstico tão jovem de uma doença que traz algumas consequências e requer um tratamento bem específico e está sendo cada vez mais diagnosticado. Então a gente precisa discutir, tem muita coisa para falar sobre isso. Daniel, então vamos lá, para tentar explicar às pessoas, né? O que é câncer intestinal, né? E por que, como você falou, ela vem crescendo tanto nos últimos anos? De uma forma geral, assim, o que seria um câncer intestinal e o porquê que ela cresce tanto? A gente vê tanto cada vez mais pessoas com problemas intestinais evoluindo para câncer. Tá. Eu vou começar de trás para frente a resposta. Queria falar de alguns números que eu acho que chamam muito a atenção, né? Para ter uma ideia, o câncer de colo e reto só perde para mama nas mulheres e só perde para próstata nos homens. Então tem um volume de casos que é muito significativo e cada vez maior. Só para ter uma noção, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, colocou que para o triênio 2023, 2024, 2025, para cada um desses anos, há uma estimativa de 45 mil novas pessoas no Brasil que não tinham diagnóstico e passarão a ter. Então é um número muito grande de pessoas. 45 mil por ano. As mulheres acabam tendo uma representação maior do que os homens nesse sentido. Nós aqui do Nordeste estamos um pouco mais protegidos, porque no Sudeste, por exemplo, a incidência é maior. Então, a gente se situando no cenário nacional é bem importante. Agora, um dado que é muito relevante é que 90% dos casos são preveníveis e evitáveis a depender do estilo de vida. Então, 90% dos casos. então, assim, então a genética favorável a isso. Isso é a minoria dos casos. A minoria dos casos. Tem sim, como por exemplo, síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, são duas condições particulares que quem apresenta as alterações genéticas nessa condição são indivíduos que realmente têm uma incidência, uma probabilidade de incidência maior frente à população em geral. Mas aí é um número mais reduzido de pessoas que podem apresentar essas alterações. 90% está relacionada a hábito de vida, ou seja, é uma doença prevenível. Mas como você perguntou, o que é o câncer de colo? Bom, assim como outros cânceres sólidos, a gente vai ter como uma consequência de uma proliferação desregulada, ocorrendo ali ao nível principalmente do intestino grosso, é importante dizer isso, aquela porção final do intestino. E essa proliferação desregulada, ela pode vir a causar uma série de alterações no funcionamento do órgão ou até mesmo sistemicamente. Então a ideia de que começou do nada, surgiu do nada, e isso não existe. Só para ter uma noção desses números, como eles são importantes, uma pessoa leva em média 5 a 15 anos para ela desenvolver um adenoma. Adenoma é uma alteração de proliferação celular, a gente chama na clínica de hiperplasia, um aumento do número de células naquele local, que não tem caráter cancerígeno, certo? No sentido daquela proliferação particular em si, pode até haver uma transformação, mas o próprio adenoma não. E esse adenoma, ele leva esse tempo para ser formado, ele não é formado do nada. Então, são vários fatores que vão sendo acumulados, aditivados ao longo da vida para que ele possa ser formado. Uma vez formado, eu preciso de uns 10 anos ou 15 anos, a depender da pessoa, para que o câncer possa propriamente se manifestar clinicamente. Então, de 20 a 30 anos, Exatamente. Você fica ali maturando para poder desenvolver aquele CA, aquele câncer. Exatamente. A ideia de que ano passado eu fiz uma colonoscopia, não tinha nada, e agora surgiu um câncer bem agressivo. É algo extremamente raro. Via de regra, a população em geral tem alterações que vão se acumulando ao longo do tempo, surgem lesões muitas vezes pré-neoplásicas, mas a pessoa não tem o costume de fazer uma colonoscopia, tem um receio, tem medo, acha que a constipação, por exemplo, é uma situação aleatória e facilmente resolvida, um laxante, e aí a vida que segue, quando vai ver, tem uma alteração que precisa ser realmente tratada. E Daniel, eles podendo fazer, até exemplo, vamos falar, colonoscopia, né? Pode ser feito e passar por despercebido, não achar nada? No exame da colonoscopia, é bem pouco provável, porque hoje os colonoscópios eles são bem evoluídos, né? A gente tem uma câmera com a lente bem interessante, o preparo bem feito, né? Uma pessoa tecnicamente bem treinada, ela tem como identificar bem precocemente.
bem precocemente. Pode haver, né, a possibilidade disso não ser identificado como deveria, mas é menos comum. Então, um Eu exame pergunto bem assim, feito como as pessoas falam, ano passado eu fiz, não tinha nada, e esse ano agora tem um câncer super agressivo. é pouco provável. Como eu te falei, pode haver essa possibilidade, né? Nesse contexto da oncologia, a gente tem aí uma caixinha de surpresas em alguns contextos, mas assim, via de regra, a pessoa ela vai tendo as lesões que vão se manifestando, é aquele pólipo que foi tirado, Então já se tinha um foi- pólipo já tinha um ali. pólipo, foi retirado, né? Já tinha uma inflamação que já foi manifestada antes, o paciente já teve uma pancolite por outra situação, né? Então ele retirou aquele pólipo ali, não exatamente vai ser naquele canto que ele tirou o pólipo, pode estar em outro sítio. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive é importante essa pergunta, porque quando a gente vai pensar na estrutura anatômica do intestino, aí tem aquela parte inicial em que as fezes classicamente ainda estão líquidas, e tem a parte final, já ali que a gente chama de sigmoide, já perto do reto, que é onde ocorre mais de 70% dos casos de câncer. Naquela localização ocorre propriamente porque onde as fezes já estão com um formato característico do qual a gente olha no aparelho sanitário, mais rígidas, endurecidas, tá joia? No formato mais clássico. Então, quando o indivíduo tem, por exemplo, prisão de ventre, ele tem o tempo todo o contato das fezes, que é um substrato que o corpo quer eliminar, quer excretar, ainda em contato com a parede do órgão o tempo todo. E se essas fezes, que são produtos da excreção do corpo, estão recheadas com compostos carcinogênicos, como aditivos, uma série de outros componentes, então você imagina aquela mucosa entrando em contato o tempo todo com substâncias tóxicas, favorecendo inflamação. E a inflamação crônica é fator de risco para câncer. Isso já é um fato muito bem estabelecido. Então, a pessoa tem colite, é um fator de risco para câncer de colo. Então, essa localização é interessante que 70% ocorre aqui no colo esquerdo. E isso chama muita atenção. Inclusive, por conta da localização, algumas características clínicas que são necessárias para a identificação da doença em si, né, podem ser observadas a depender do local em que o câncer está se manifestando. Se for nesse colo direito, se ele for um câncer sangrante, por exemplo, é possível que a pessoa não identifique sangue vivo nas fezes, mas sim um sangue já mais digerido, fezes mais escurecidas. Agora, quando é no colo esquerdo, você já pergunta para o paciente, né? Você viu sangue vivo nas fezes? Eu identifiquei. Opa. Já tem que ficar atento. Por sinal, muitas pessoas não querem acreditar que possa vir a ser o câncer porque preferem colocar a culpa numa possível hemorroida, que é mais comum do que a gente imagina. Um sangramento no reto mesmo, papel higiênico e... Alguma coisa mais aleatória, né? E tu falou, Daniel, que é prevenível no estilo de vida. Se a gente pegar aqui, por exemplo, exercício físico, mudança de estilo de vida, tem uma interferência grande ou não no intestino com relação à prevenção de câncer? Direto. Para câncer de colo, a prática regular de exercícios físicos está associada à redução de 25% isoladamente como fator que reduz o risco de câncer. Só o exercício? Só fazer exercício, a gente não falou de mais nada. Naturalmente. Independente do tipo de exercício, a musculação, a corrida... Exercício físico regular, é assim que é colocado. E aí, a pessoa pode fazer exercício aeróbico, exercício de força. É um percentual bem significativo. Você não faz nada, mas se fazer exercício físico já reduz. Se a gente for pensar por mecanismo de ação, é até racional a gente entender. O exercício físico, ele aumenta o peristaltismo, né? Sim, é outro fator. E esse peristaltismo que a gente fala é o fluxo da passagem, né, pelo trânsito intestinal, o que favoreceria a eliminação das fezes, que é, né, o produto de eliminação que o corpo quer realmente colocar para fora do corpo. Então, esse favorecimento induzido pelo exercício é indispensável, né? Não tem como levar em consideração. E se a gente pegar agora, né, nossa área, nutrição, se a gente pegar a alimentação, né, o papel da alimentação na origem desse tipo de câncer, né? Há alimentos realmente carcinogênicos? Há alimentos realmente, Valder, isso aqui é um alimento que eu excluiria, porque realmente isso aqui é carcinogênico. Como é que é isso aí? Tem sim. Tem um bocado de coisa. Tem um bocado de coisa. Bom, vamos falar pela Organização Mundial de Saúde, né, a IARC, que é a agência que pesquisa o câncer para a OMS, o que é que eles dizem, né? O consumo de embutidos, alimentos embutidos, eles são classificados como carnes embutidas, principalmente, né? São classificados como risco 1 de carcinogênese. E as carnes vermelhas como risco 2. O risco 1 é o mesmo risco do cigarro, para causar câncer de pulmão. Então você vê, embutidos têm um impacto negativo, uma salsichazinha, uma mortadelazinha, um presuntinho. Eu vou falar um número. 50 gramas do consumo de embutido aumenta em 18% o risco de câncer de colo isoladamente. 50 gramas de embutidos aumenta isoladamente o risco de câncer de colo
É um pedacinho de... Em 18%. É 2 fatias de presunto. Exatamente. Bem finas. Bem finas. 2 fatias de presunto bem finas dá 40 gramas aí a 50 gramas. Exatamente. 2 fatias e meia, pronto, 50 gramas. Quase nada, né? Exatamente. Só isso aí já aumenta o risco em 18% de câncer de cólon. Imagina aquele sanduíche de mortadela lá no mercado de São Paulo. Imagina que pelo menos é mortadela light, né? Não, mas brincadeiras à parte, o que é que a gente precisa entender? O que é que tem nos nitratos e o que é que tem nos embutidos, né? São nitratos e nitritos, a gente chama de nitrosaminas, são compostos que são agradáveis para a indústria. Porque o que é que eles fazem? Agradáveis é que ponto, né, Daniel? Explica aí. Exatamente, porque ele faz com que o tempo de prateleira do alimento aumente, a característica de observação do alimento em relação à cor, textura, fique realmente mais agradável aos olhos e o sabor vermelha, né? Exatamente, o sabor fica mais intensificado. Então, para a indústria é sensacional, mas para o intestino é horrível, porque geralmente é fator que leva a uma lesão no intestino. No estômago já está bem claro, embutido aumenta o risco de câncer gástrico. Agora, no intestino grosso também já tem essa associação, especialmente se existe constipação, porque esses componentes são produtos de excreção e vão ficar muito tempo em contato com a mucosa, favorecendo então justamente lesão na mucosa. Eu me lembro quando a gente era formado, né, a gente começou o mestrado, fazia patologia, fazia farmacologia, né, e eu me lembro que tu fazia indução de câncer gástrico com nitrito, né? Exatamente. O gavagem nos ratos, né? E quanto tempo, Daniel, tu induziu câncer em rato, assim? Olha, o tempo... Só para o pessoal entender aqui. O tempo exato dava mais ou menos em 2 semanas, mas com utilização de uma dose maior. Maior. Né? Maior. Mas em 2 semanas já tinha uma lesão bem significativa. Já é um carcinoma. Assim, lesões pré-neoplásicas ou lesões já neoplásicas. Isso, uma dose adulta. Imagina um ser humano consumindo há 15 anos um sanduíche misto de manhã cedo, café da primeira refeição do dia. Exatamente. Aí entra tudo, é importante destacar, né? Que é salsicha, salame, mortadela, presunto, blanquê. Blanquezinho, né? Blanquê light. Uma cor mais clara parece ser melhor, né? Assim, aparentemente, mas não. Então é importante a gente destacar isso. Então, embutidos são fatores de risco. Eles precisam realmente ser muito considerados, né? E o álcool, Daniel? Bem conhecido também. Seria também uma forma que poderia aumentar o risco, tipo dose dependente, quanto maior, ou independente, consumir o álcool já vai ter, mas ou é dose dependente, quanto mais álcool, pior a situação? Assim, cada vez mais os organismos que trazem as diretrizes de saúde, eles tendem a se afastar mais de quantidades mínimas recomendadas de consumo de álcool. Existe uma tendência natural hoje de orientar o não consumo, certo? Consumo em pequena quantidade poderia não gerar tanta lesão ou ser facilmente metabolizado, principalmente quando dá uma boa hidratação, né? Mas é possível que ele possa contribuir junto com outros fatores. Como, por exemplo, eu estou bebendo álcool, consumindo ali um churrasco que tem uma linguiça ou uma feijoada, que já tem sódio lá em cima, embutido lá em cima, entende? Então, é o somatório de fatores, como a gente falou, né? É o indivíduo que é sedentário, não pratica exercício físico, já perde os 25%. O indivíduo é obeso, e aí ele tem um fator inflamatório crônico que se manifesta também no intestino grosso. Aí consome embutido. Aí consome muito sal, mas no final de semana tem uma farra alcoólica. Consome às vezes tanta farinha em associação com esses alimentos que tem prisão de ventre. Aí reduz o consumo de fibras. Aí a lesão vai acontecendo quase que inevitavelmente. Então é o somatório dos fatores de risco. E o sono, Daniel? O sono tem relação também com o câncer intestinal? Porque tu fala bebida, final de semana, o cara não vai dormir, já tá pensando também, não dorme direito, acorda ressaqueado. O sono hoje, assim, ele está ficando cada vez mais bem definido como um fator de risco de peso para muitas condições. Doenças neurológicas, doenças reumatológicas e doenças neoplásicas. Porque as alterações induzidas pelo sono são favoráveis à indução, por exemplo, de mutação. Porque você tem fatores protetores perdidos pela privação do sono e os fatores agressores acumulados ao longo do dia tendem a se manifestar com lesão celular. Agora, números específicos de privação de sono, levando, por exemplo, a câncer de cólon, particularmente eu desconheço, mas para câncer de próstata tem. Tem qual é? Para câncer de próstata tem. Foge um pouco que mais me dizer. Tem números que colocam que a privação de sono por mais de 7 a 14 dias pode aumentar o risco relativo para desenvolvimento de câncer de próstata em mais de 60%. Só a privação de sono. 60%. Só a privação de sono. Então, a privação de sono é algo que precisa ser cada vez mais destacado, porque é justamente nesse momento em que o corpo repara.
É nesse momento em que o corpo utiliza de mecanismos induzidos por fatores liberados durante o sono para que todos os danos acumulados ao longo do dia possam ser eliminados, que as células possam ser reparadas, que eventos que deram iniciação carcinogênica possam ser barrados e a célula possa se reparar e possa ter uma continuidade normal. Então tudo isso vai se somando. Por isso que a ideia de que surgiu do nada não existe. O que chama muita atenção hoje é que o surgimento está cada vez mais precoce. É uma doença que na década de 90, nos anos 2000, era característica de indivíduos acima de 50, 60 anos de idade. Hoje você tem diagnóstico com 35, com 37, com 40 anos de idade. Não raro mais. Não raro. Você já observa De isso cotidiano já. no consultório com relativa frequência. Você já começa a observar. E aí são esses fatores que estão se somando o tempo todo e as pessoas acreditam que, bom, será que é câncer? Não, eu sou muito novo, então pode ser alguma alteração, uma irritação, uma inflamação. Só que a gente tem que ficar atento. Começou a ficar muito fadigado, está muito cansado, fez um hemograma, deu anemia, mudou o padrão de evacuação. Você tem um padrão específico de evacuação, por exemplo, vai todo dia pela manhã ao banheiro após o café da manhã, como exemplo. E aí o indivíduo então passou agora a ter fezes mais diarreicas ou mais constipação. Tem que ficar muito atento a isso. Então, por mais que se esteja jovem, mas tem esses fatores associados, há a possibilidade, a depender da história natural da pessoa, disso ser, por exemplo, um câncer de colo. Então, tem que ficar atento a isso. Ah, mas eu tenho 37. A depender do teu hábito de vida, pode ser que você seja um candidato, ou não. Por isso, a necessidade de fazer a colonoscopia, que antes era um exame indicado para pessoas a partir dos 50 anos. E hoje, em virtude também desses diagnósticos precoces que vem acontecendo, está sendo orientada para pessoas com 45 anos ou até menos, caso você tenha história familiar relacionada a essa doença. Alguém já tem 45 anos de idade aí, já marcar essa colonoscopia, né? Colonoscopia tem que perder o preconceito, né? Tem que perder o preconceito. O colonoscópio é um aparelho que ele é flexível, ele é fino, então ele não foi feito para induzir lesão no canal anal, por exemplo, a fazer a passagem pelo canal anal. Se é feito o exame de forma adequada, no sentido do preparo do exame, então você não vai ter fezes retidas, ele vai conseguir identificar muito bem, né? Tem todo o cuidado ali do centro que vai ser feito, então tem que perder o preconceito de fazer. A mesma coisa para o toque retal. Chegou na idade, tem fator de risco ou não, chegou na idade adequada, tem que fazer, tem que procurar fazer, porque você se previne grandemente de possíveis alterações que podem ter um prognóstico mais limitado, se forem descobertas, diagnosticadas no estágio mais avançado, né? E Daniel, outra perguntinha, né? Já que a gente está falando, tu falou uma frase bem importante, né? Que quando você está tendo a excreta final das fezes, né? Vai ter vários aditivos cancerígenos ali que vai estar entrando em contato, né? Com o intestino grosso e causando lesão e entrando em contato, gerando uma inflamação, alteração de células, né? Esses aditivos, se a gente puxar para os aditivos alimentares que a gente tem, se a gente puxar para ultraprocessados aqui, né? A pessoa consome muito ultraprocessados, né? E aí vai ter muitos aditivos alimentares ali dentro, e isso vai ter ser excretado nas fezes também. Sim. E aí? Vamos falar desses ultraprocessados aí. Vamos lá. Por exemplo, que todo mundo fala hoje em dia, daí é bem comum, né? Não, troque pela Coca Zero, porque você não engorda, né? Vamos falar só dos adoçantes, primeiro só dos adoçantes. Não tô nem falando do caramelo 4, não. Só do adoçante. Só o simples fato de utilizar adoçante, né? A gente já é sabido, né, que adoçantes, emulsificantes e conservantes são fatores de aditivos alimentares que a gente utiliza na indústria para poder aumentar o tempo de prateleira, mudar sabor, cor, etc. Sim. Me fala um pouquinho dessa tríade aí para... Não sei, seria uma tríade neoplásica ou não? Eu brincando agora aqui. É uma associação bem forte, né? Mas real. Mais real, principalmente porque ela se soma com esses outros fatores que a gente vem discutindo até agora. Fala aí da galera que quer trocar um suco de laranja pela Coca Zero porque não engorda, né? Porque a galera que tá na hype, né, da rede social, né, tá com muitos seguidores, não, é saudável. Qual o problema de tomar Coca Zero? Nada nenhum, né? Você e seus pacientes são seus pacientes, né, que vão tomar Coca Zero, né? Cada vez mais a gente vem se distanciando daquela premissa que a gente diz que é o descasque mais e desembale menos, né? A quantidade de embalados é cada vez tão maior,
mais atraente e mais diversificada que é quase inevitável que todo mundo tenha acesso. A grande questão é a escolha. Porque o que vem dentro, junto desses embalados, engarrafados e etc., que precisa se realmente ficar atentos. É uma lista enorme de produtos possíveis que podem ser acrescentados. Tu falou do caramelo 4, que por sinal é reconhecido como carcinogênico. Ah, é? Olha isso. Tu não falou do benzeno, mas tem um benzeno que, por exemplo, em algumas marcas de refrigerante uva ou laranja tem 20 vezes uma quantidade maior do que a máxima recomendada pela OMS, os produzidos aqui no Brasil. E aí, você caso o quê? Benzeno é carcinogênico, né? Aí vem junto com a Não, aí vem assim. vem junto com o vermelho ponçô, vem junto com o azul índigo, aí vem junto com outras coisas mais. Falando de azul índigo, né? Isso pode causar essas outras alterações. Tava agora num congresso semana passada, e aí um colega meu, o Brian, tava falando exatamente dos conservantes, né? E um dos suplementos que se utiliza muito em intra-treino, ou seja, imagina um cara tá numa bike, 5 horas ali pedalando e tá usando o intra-treino, e um dos componentes é o indigo azul. Imagina aí, para colorir, calça jeans utiliza para dar aquele azul lindo, maravilhoso do suplemento alimentar, o cara durante 5 horas aqui dali, todo final de semana. Complicado. O corpo vai ter que dar um jeito de botar para fora esse xenobiótico. Tenta imaginar num esporte que deixa o corpo hipertérmico, que altera a microbiota intestinal, altera a permeabilidade intestinal, o exercício físico faz isso de longa duração, é momentâneo, mas ele faz, e aí tu aumentando a permeabilidade e passando esse corante azul lindo, maravilhoso, agredindo mais a tua célula. O corpo tem que se rebolar, como diz, né, para poder se livrar disso. Só que nem sempre vai ser possível, até porque a frequência da exposição pode gerar acumulação. E esses componentes, por serem difíceis de serem eliminados, eles podem favorecer o processo clássico da inflamação crônica, que tem como base a produção de espécies reativas de oxigênio, que é a base racional para a mutação. Né? Mutação, inclusive, no intestino grosso. E outro ponto importante que a gente está discutindo, colocando esses produtos que são cada vez mais consumidos, é que, geralmente, quando se consome mais ultraprocessados, isso vem associado a um consumo reduzido de fibras. E aí, consequentemente, eu já tenho uma alteração na microbiota induzida pelos ultraprocessados e uma alteração adicional e negativa induzida pela redução do consumo de fibras. Então, os ácidos graxos de cadeia curta também produzem mais em grande quantidade, né? Exatamente. Então, a capacidade fermentativa de boas bactérias para produzir o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, fica completamente reduzida. Mas o que é que esses tais desses ácidos graxos são tão importantes? Nada mais, nada menos, funcionam como fatores de trofismo, manutenção de integridade de mucosa. Ácido graxo de cadeia curta que participa da produção, lá na célula caliciforme, de muco, para fazer com que as fezes fiquem bem hidratadas e possam ser adequadamente eliminadas. Então as coisas vão se somando, por isso que a ideia de que surgiu do nada não existe. Então tu imagina, o cara já consome muitos produtos embalados, engarrafados, com aditivos, né? Menos fibra alimentar, que aí já diminui mais a produção de ácido graxo de cadeia curta, né? Propionato, butirato e de acetato. E esses produtos industrializados têm mais conservantes, que diminui mais ainda lactobacillus e bifidobactéria, que diminui mais ainda a produção de ácido graxo de cadeia curta. Exatamente. É um combo perfeito. Então, só o fato de ter conservantes no produto alimentar e só o fato da alimentação da população já estar reduzindo fibras, seja um fator de risco. Já é um fator de risco. Até porque a fibra, propriamente dita, né, é um dos principais fatores protetores da mucosa. Você pode consumir adequadamente vitamina A. Ácido retinóico é base fundamental para a integridade da mucosa. Pode consumir adequadamente vitamina D. Mas se você não tem fibra, você tem uma limitação significativa na qualidade, da integridade e da funcionalidade da mucosa. Então, fibra é a base fundamental. Não tem como a gente evoluir numa discussão para falar sobre saúde intestinal sem citar a base. Aí vem aquela galera, não, eu tomo meu polivitamínico, eu mando manipular tudo, mas a alimentação é uma merda, literalmente falando. A alimentação fica complicada. Ele teve estava no congresso e uma parte muito interessante do Pedro Perim, colega nosso. Ele fala o seguinte, né? Probiótico sozinho, ele resolve alguma coisa no corpo da gente? E a conclusão final é que, se não tiver o ambiente favorável, uma alimentação adequada, você vai botar o pool de probiótico tiver ali. Não vai funcionar. E às vezes o básico também, o básico precisa ser dito, que é
Então eu estou assistindo nessa conversa que fibra é importante. Vou aumentar meu consumo de fibras. Como Onde eu é que não- é o consumo de fibra? Como eu não vou aumentar tanto, às vezes, por fruta, legume e verdura, porque particularmente eu não gosto muito, eu estou dando exemplo de um determinado espectador, então eu vou consumir. Então, paladar infantil, né? Vou E quero continuar com o paladar infantil? Então, eu vou consumir, vou consumir muito psyllium, vou consumir muita chia, vou consumir muita linhaça, eu vou fazer um mix, assim, e vou botar agora em toda a refeição minha. Excelente iniciativa, que não vai funcionar se não houver ingestão de água. Olha aí. Que é outro ponto fundamental. Às vezes você pega uma fibra insolúvel que acelera o trânsito intestinal, que melhora a peristalse, que se capta com gordura e outras partículas ruins, inclusive carcinogênicas, para favorecer a eliminação, mas você não hidrata a formação do bolo fecal. Aí você constipa. É o tal do psyllium, por exemplo. Tão bom para favorecer o trânsito intestinal, mas que sem água constipa. Então entra aí o meio termo de mais um fator básico, fundamental, que as pessoas, na maior parte das vezes, não fazem, apesar de andarem com garrafas coloridas, bonitas e a tiracolo. Tem que beber água. Tem que beber água. Beber água não é opcional. Algumas vezes a gente vai beber só no final do dia, porque esqueceu de beber durante o dia e passa a noite acordando para urinar. Aí já interfere no sono. Aí o ciclo fica se repetindo e ele é progressivo, né, e pouco benéfico. Então é importante dizer isso. E outra coisa, Daniel, quando a gente fala em depletar a mucosa protetora, isso aí seria um fator também? Seria um fator. A depressão da mucosa protetora, né, se dá principalmente pela redução da produção de muco. E a produção de muco está diretamente ligada também à produção dos ácidos graxos de cadeia curta. E aí a gente já tem disso mostrando que adoçantes artificiais diminuem a produção de muco protetor. Diminui a produção de muco e diminui a quantidade e o aspecto qualitativo da microbiota intestinal. Especialmente quando a pessoa faz pool de adoçantes, né? É uma cessulfâmica aqui, aí vai usar uma sucralose ali, e aí ela vai variando ao longo do dia. Às vezes não varia na quantidade de frutas, mas varia na quantidade dos adoçantes ao longo do dia. E aí então eu reduzo a produção de muco, eu reduzo diversidade de microbiota, que é o fator que leva a tão famosa e conhecida disbiose, que sim, disbiose por muito tempo é um fator que pode contribuir também nesse contexto. Então são fatores que vão só se somando. Até agora a gente está só somando, sabe? Aquela caixinha que você vai só enchendo. Mas a bebida zero, Daniel, não tem problema nenhum. É zero para saúde mesmo, né? É zero saúde. Não engorda, cara, não tem caloria. Tem que ficar muito atento, muito atento. A propaganda realmente é muito indutora do consumo, mas as pessoas cada vez mais, pela facilidade, infelizmente acabam fazendo escolhas que podem não ser adequadas. Ou até digo, né, pela falsa informação dita nas redes sociais, né? Por pessoas que têm números altos de seguidores falando falsas informações sem nenhum embasamento científico, dizendo, não, pode tomar aí, não tem problema nenhum isso aqui. Não engorda, pode tomar, é tranquilo. Complicado. E Daniel, e com relação ao que a gente fala também, que a gente vê muitos alimentos, né? Todo rótulo, né, você vai ver emulsificantes, né? Que é um outro fator também que aumenta muito a permeabilidade intestinal. Exato. E é um número muito grande de emulsificantes, né? Emulsificante para o alimento é interessante no sentido de você dar as características que a indústria quer para o alimento. Agora, quando entra em contato com a mucosa, reduz inclusive a produção de mucina, que impacta diretamente na produção e na estabilidade do muco lá na mucosa. Então é mais um fator. Então tem muitos emulsificantes que atuam dessa forma, inclusive também reduzindo a quantidade de espécies de bactérias que têm um efeito positivo, como é o caso, por exemplo, de Lactobacillus rhamnosus. Tão fundamental quando a gente vai citar especificamente essa cepa para manutenção de integridade ao nível colônico. Fundamental, participa diretamente daqueles processos de reabsorção de água e de eletrólitos, tem um papel muito grande nessa atividade básica funcional do intestino. E emulsificante interfere com eles. Então a gente tem muitos fatores aí juntos. E aí pegando, né, essas questões que a gente está vendo de adoçantes, conservantes, emulsificantes, mostrando que isso altera a microbiota intestinal, isso acaba caindo numa palavra que está bem usada de forma, vamos lá, às vezes até de forma rotineira, né? Disbiose intestinal. Hoje todo mundo fala, eu tenho disbiose, né? Eu tenho disbiose, já cheguei até passei esse autodiagnóstico, eu tenho disbiose, o que é que eu faço para melhorar essa minha disbiose? Você foi alguém, não, eu olhei já tenho disbiose já aqui. Então, para que se acha que tem disbiose? Qual é a influência da disbiose, explicada o que é disbiose para as pessoas, Daniel? E isso influencia com o câncer intestinal. Certo. Bom, a gente acabou já comentando mais ou menos nessa nossa última fala, né? Mas se a gente for conceituar... Conceituar, exatamente. Né? Conceituar isso. Pronto, conceituar a disbiose é uma alteração que você vai ter
qualitativamente nas bactérias que você tem no intestino, em que ocorre uma redução da diversidade de bactérias, especialmente bactérias positivas. Então, nós temos bactérias que têm um aspecto de entrega mais positivo de uma série de substâncias que são produzidas no intestino a partir delas, né? E por elas também. E a gente tem bactérias que não são positivas, que a gente vai estar chamando de patogênicas. Quando eu tenho um aumento dessas patogênicas, uma redução dessas benéficas, eu vou ter esse quadro de disbiose. E a disbiose é ocasionada por diversos e diversos fatores que a gente citou até aqui. Só que a disbiose também é fator de risco já associado ao aumento de estresse oxidativo lá na mucosa do cólon. Porque eu vou ter produção de uma série de outras moléculas e substâncias de caráter pró-inflamatório por essas bactérias mais patogênicas devido à redução das benéficas, e eu favoreço novamente o critério lá da inflamação crônica, subclínica, de baixo grau, que permanece o tempo todo presente no paciente ao longo de anos. E aí depois começa a surgir o pólipo, aí surge o outro pólipo, às vezes vem um divertículo, aí a pessoa sem perceber já está ali com o caso do câncer de colo. E tem um outro fator interessante, né? Biologicamente, as células do câncer de colo, tem relatos na literatura dizendo que algumas delas produzem fatores analgésicos, para que você não sinta dor e não perceba a presença do tumor. É tanto que muitos tumores, né, do cólon direito principalmente, quando são diagnosticados, geralmente é por obstrução intestinal. De tanto crescer. Cresceu tanto, obstruiu a passagem, né, do conteúdo que passaria por lá, que quando obstrui você não consegue mais nem deglutir e nem engolir, porque não tem mais fluxo, né? Então, até volta. E aí, em caso de emergência, a pessoa vai para a emergência, né? Quando vai ver, faz o exame de imagem, observa uma massa muito grande, ali já tem que ir para a sala de cirurgia, sem ter nem se preparado nem nada. Então, é uma característica da biologia do próprio câncer em si, que no cólon particularmente se manifesta muito dessa forma. Então, de certa forma, né, Daniel? Tu falou da inflamação crônica, de baixo grau, né? Explica de forma leiga, né, para o nosso público, como é que essa inflamação crônica de baixo grau, ela cria essas mutações na célula até se transformar em uma célula tumoral? Tá. De Então, forma, um passo a passo para eles entenderem como é que isso acontece, né? Tipo assim, passo a passo. até como, por exemplo, ele falar, você iniciou com a gastrite foi para uma úlcera, de uma úlcera vai evoluindo até chegar no câncer, para eles entenderem o que é o que é essa inflamaçãozinha, que às vezes não quer dizer nada, que é a constipação, um processo inflamatório, por exemplo, ou diarreia crônica é um processo inflamatório, que isso a longo prazo vai mutando, vai alterando tanto a célula até chegar na célula tumoral. Exatamente. A base racional são duas palavras para traduzir, né, isso que a gente está discutindo aqui agora, essa inflamação crônica subclínica de baixo grau. Espécies reativas de oxigênio e a própria inflamação. Como é que isso acontece? O indivíduo ele vai tendo todos esses fatores associados que a gente está citando aqui desde então, gerando um quadro de inflamação que se manifesta no corpo e também lá no intestino. Com essa inflamação o tempo todo acontecendo, a gente vai ter a produção de uma série de espécies reativas de oxigênio, a partir de vários mediadores pró-inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 e outros mais lá na própria parede do intestino vão sendo produzidos e gerando um intestino mais irritado, mais permeável, com menor produção de muco, com menor produção de defensinas, com menor atividade funcional do sistema imunológico característico do próprio intestino. E daí então a capacidade de reparo vai reduzindo. E aí pode surgir o aumento de proliferações celulares, que a gente chama inicialmente de hiperplasia, que é o aumento do número de células naquele local. E aí essa hiperplasia, com o indivíduo continuando com os fatores de risco se somando ao longo do tempo, podem gerar mutações específicas em células, em que o corpo já não tem mais a capacidade de fazer o reparo. Então já houve ali um processo de iniciação e de promoção. Ou seja, células inicialmente normais passaram por tantas lesões que foram se transformando, se modificando. Para aguentar aquela lesão. Para tentar aguentar aquela lesão. Algumas morrem nesse processo, outras tentam se adaptar e quando você continua com os fatores agressores, algumas sobrevivem já mutadas. E aí elas passam a adquirir capacidade de proliferação desregulada e o indivíduo continua com os fatores ambientais porque não associa que aquilo pode levar um risco para o intestino e aí então surge o pólipo. Posteriormente pode surgir então um adenoma e também outras alterações, até um adenocarcinoma de colo. Seria até um mecanismo de defesa do próprio corpo a tanta agressão, né? Sei que o mecanismo de defesa acaba gerando um tumor. Não é nem assim um mecanismo de defesa. Eu vejo assim, de forma bem leiga falando, ele tentando se modificar para tentar resistir àquela agressão. Sei que se modifica tanto
que se transforma, e se transforma em algo indesejado, e que veio a partir da gente mesmo, porque ninguém plantou um câncer em ninguém, ele surgiu de você, dos seus hábitos. Você vê, é uma alta responsabilidade muito grande Muito que as grande. pessoas têm que ter. É o autocuidado, né? E me diz uma coisa, pensando em tudo isso, existe na nutrição, né, na tua área de atuação clínica, né, e docência, algum alimento que tem um efeito protetor comprovado contra o câncer intestinal? Comprovado, sim. Vitamina D, eu vou falar de nutrientes, especificamente Certo. eu falo de alimento. Vitamina D já está comprovado. Níveis mais elevados de vitamina D são associados a reduções significativas em casos de câncer de cólon. Quem tem níveis no sangue entre 30 e 50, por exemplo, tem reduções que vão acima de 50% do risco de câncer de cólon. Manter os níveis séricos De vitamina D em 50%. níveis adequados. É alto. Então, é muito alto. Aí soma isso à prática regular de exercício físico. Mais a boa 25%. ingestão de água. Há um sono mais reparador. Entende? Por isso que algumas pessoas vão ter e outras não. Há um consumo adequado de fibra. Aí tudo vai se somando. Né? Então, a vitamina D já está reconhecida por isso. A gente pode falar de vários mecanismos de ação. Um dos principais dela é que ela participa como fator de integridade da própria mucosa, como também é um grande combustível para a integridade das células da imunidade que estão presentes em grande quantidade no intestino. Né? Ou seja, já participando do processo de reparo e defesa. Além da vitamina D, vitamina A também. Agora, a vitamina A é menos comprovada do que a vitamina D, porque ela participa também de integridade da mucosa. A gente tem muito receptor de vitamina A presente lá na integridade, né, na mucosa em si, para manter a integridade. As fibras são realmente a base fundamental. E tem comprovação total. Comprovação já bem determinada, já tem uma avalanche de documentos científicos comprovando realmente o efeito protetor dela. Esses três a gente poderia colocar assim realmente no front. Cada vez mais surgem trabalhos também com o uso de ácidos graxos ômega 3 como fator protetor também de mucosa, porque auxilia na integridade da mucosa, tanto gástrica quanto intestinal, de intestino delgado, quanto de intestino grosso também. Então, outro fator que pode sim ser adicionado. E falando de alimentos, de todos eles, tem um conjunto de alimentos que tem um papel, parece que maior ao nível colônico, que são os vegetais verdes escuros, chamadas brássicas, né? As brássicas têm um papel muito importante. Elas produzem algumas substâncias, né, como por exemplo o sulforafano, na verdade, que quando entra em contato com essa mucosa gera um efeito realmente antioxidante direto, se for uma mucosa muito pró-oxidada por tantos desses fatores de risco que a gente acabou de falar. Aquele brócolis bem gostoso, cozidinho ali. Exatamente. Minha filha adora. Exatamente, é uma opção maravilhosa. O brócolis, inclusive, é o modelo padrão de estudo de sulforafano, né? Então, tem várias formas de você consumir o brócolis. Aparentemente, ele pode não ser agradável aos olhos, mas você pode manipular ele de diversas formas para ele se tornar, inclusive, gostoso. Sim, estou falando de gostoso, verdadeiramente bom ao paladar. Né? Então, tem muitas formas da gente poder inserir na alimentação. Então, o brócolis seria um modelo pelos vegetais verdes escuros, mas a gente também tem estudos colocando o papel do alho, especificamente da alicina, de alho sulfeto, da curcumina. Tem trabalhos também mostrando o efeito protetor especificamente no cólon, né, sugerindo esse efeito protetor, né, sobre a mucosa colônica a partir do consumo de açafrão a 3 gramas por dia. Ótimo, aí nesse ponto da curcumina, né, você consumiu açafrão na sua alimentação, colocar no arroz ali, tudo, fazer. E as pessoas que querem consumir todo tempo suplemento? Isso também tem efeito ou na prática é melhor realmente utilizar o alimento in natura? A matriz alimentar, ela tende a ser mais vantajosa do que o suplemento propriamente dito. Existem compostos que, ao serem concentrados no suplemento, você consegue potencializar junto com a matriz alimentar de qualidade para que o efeito dele seja o máximo. Porque eu posso dar a cápsula que for de curcumina. Mas não tem uma matriz alimentar da açafrão. E se eu não tiver, e também o que vai junto com essa curcumina não for qualitativamente adequado, né? Que é outro problema que a gente tem na indústria. É como eu chegar, por exemplo, para o aniversário, né? Consumir o meu copo de refrigerante com o meu pedaço de bolo, mas eu cheguei em casa e comi minha cápsula de curcumina. Eu escuto da área do seu esportivo, não, já tomei de manhã meu detox, meu suco detox, meu shot. Então, suplemento é muito importante se bem usado, mas a matriz alimentar, porque quando a gente fala de alicina do alho, eu tenho mais outros 40 compostos positivos que não são destacados, mas que atuam em sinergismo para que a alicina gere o efeito que se espera dela. Então, tem que consumir alimento, até porque é no alimento também que vai vir a fibra, se ele for bem escolhido. Fibra é tão importante para tudo que a gente falou,
né? Então, no alimento eu forneço a fibra, eu forneço a vitamina A, eu forneço outros componentes, outros carotenoides, outros sulforafanos, e eu vou gerando uma matriz protetora. Então, tem um aspecto muito mais positivo do que a gente investir 100% ou debruçar-se 100% a prevenção em relação à suplementação. É que nem a gente fala na esportiva, né? A minha área é de proteínas, né? E aí a gente vê muita matriz alimentar da proteína de um ovo. Se você consumir ovo até em menor quantidade proteica, promovendo uma síntese proteica muito semelhante a de você utilizar o whey protein, por exemplo. E você está consumindo um alimento in natura ali, um ovo mexido, né? Ou cozido ali, com quantidade proteica menor, mas tendo um resultado muito semelhante à quantidade de proteínas maior, só do isolado do leite ali, que é do whey protein. Exatamente. É a matriz alimentar atuando ali. Exatamente, é sobre isso. É como a gente falar do cálcio, que por sinal é um fator preventivo de adenoma, níveis adequados de cálcio, pensando em suplementação entre 800 e 1.200 miligramas ali, é um fator que pode prevenir adenoma. Tem trabalho já mostrando isso, níveis adequados de cálcio. E aí você falando que acabou de falar, por exemplo, vegetais verdes escuros têm um teor de cálcio extremamente baixo, mas altamente biodisponível. Enquanto eu vou pensar em leites e derivados, vou ter um teor de cálcio extremamente elevado, mas que não vai ter uma biodisponibilidade talvez muito adequada em muitos indivíduos. Então é a questão da matriz novamente. Alimentar. E vendo agora, em 2025 agora, eu estudo com o pessoal do Endurance, né? Mostrando que a maioria dos atletas adultos não consegue nem chegar a 600 miligramas de cálcio. Olha só. Muito baixo. 49% dos atletas conseguem chegar a isso. Imagina, o cara no esporte, necessidade aumentada, contração aumentada, aumentando o risco de edema ósseo por impacto, dependendo de for corrida ou maratonista, não consumindo adequadamente e ainda se expondo a altos riscos cancerígenos, né? Absurdo isso, né? Reduz o risco de adenoma, especificamente. Consumo adequado de cálcio. Então, a gente acabou de citar uma série de alimentos e nutrientes que podem ser inseridos nessa matriz alimentar pensando em prevenção. E pensando na microbiota intestinal, Daniel, agora na tua expertise clínica mesmo, né? Em quanto tempo tu consegue, na maioria dos teus pacientes, que normalmente são pacientes oncológicos, são pacientes que estão em terapia, né? Como quimioterapia, radioterapia e vai. Em quanto tempo tu consegue fazer uma reeducação intestinal desse paciente, que tu consiga ver já resultado na microbiota intestinal desse teu paciente? Valder, a minha resposta é bem variada, porque em virtude do tratamento e hoje da multimodalidade do tratamento, que muitas vezes o paciente não está só em químio, aí tem hormônio, aí tem um imunoterápico, então vai depender de fato muito da adesão do paciente, não só ao tratamento para o câncer especificamente, né, com os fármacos, mas também a todo o tratamento em paralelo, inclusive nutricional. Tem pacientes que fazem uma adesão muito rápida, e nesses casos, eu vou responder a tua pergunta mais diretamente, quem faz a adesão realmente a tudo que você está propondo, o paciente ali com 2, 3 semanas, ele já relata uma melhora assim... Fenomenal, como ele não tinha antes de ter o diagnóstico. Mas tem pacientes que têm uma dificuldade maior de adesão por N motivos. E aí esses acabam oscilando em períodos de melhora e piora, relatos de melhora e piora, acabam realmente sofrendo com um pouco mais da sintomatologia do tratamento. Eu às vezes pego uns pacientes depois de feito o tratamento com você, tendo melhora, passando 5 anos depois de ter tido câncer tudinho, aí querem voltar a fazer exercício, perder gordura, questão estética e tudo mais. E aí você vê o paciente, acho que ele esquece às vezes que teve um câncer, porque ele quer voltar aos hábitos todos antigos. Anteriores. É complicado você pegar a pessoa dessa e falar, poxa, mas tu teve um CA, tu tem que fazer isso aqui, tu tem que melhorar isso aqui. Ah, mas não gosto não quero não. Eu já tô bom, já tô curado, já faz 5 anos. Ainda vem com essa premissa. Já estou curado, já faz 5 anos, como se nada pudesse mais atingir esse indivíduo. Esse indivíduo ele tem um percentual maior de chance de ter uma recidiva, por mais ter passado 5 anos. Quem teve câncer e tratou o câncer pode ter uma incidência maior de desenvolver, a probabilidade de desenvolver um novo câncer pelo próprio tratamento que foi feito. Por isso a necessidade do suporte profissional nas mais diversas áreas para que a pessoa passe da melhor maneira possível por aquele momento, sem desenvolver toxicidades e sem ter o risco muito aumentado posteriormente, né? Mas é uma escolha, tudo é uma escolha. Escolher desembalar ou descascar, escolher voltar ao hábito antigo, manter um hábito novo, tudo são escolhas. A gente está só para orientar. Quando ele vem para uma consulta, ele está consultando a minha opinião sobre o que ele deve fazer, mas é ele que vai fazer. A gente, como ser humano, a gente fica dolorido como quem fala, querido, você já apresentou uma situação tão específica, vale a pena mudar. Você realmente não vai mudar, mas a pessoa pode não querer, ela pode querer mudar só isso e não isso. E é uma opção. É uma opção. Agora, a nossa função, que é o que a gente está fazendo aqui, é trazendo luz aos fatos para que a pessoa conheça e, ao conhecer, ela possa fazer as melhores escolhas.
né? Eu costumo compartilhar a responsabilidade do tratamento. Não tem que compartilhar, porque Eu senão... compartilho, olha, eu faço isso, eu te oriento isso aqui melhora isso mais isso, tende a gerar esse resultado, isso se você associar isso, potencializa isso, mas tem a parte da execução que é com você. Eu posso facilitar a sua execução, de forma com seus hábitos, né, levando tudo para integrar melhor o seu dia a dia, mas a execução é contigo. Qualquer dúvida, estou aqui, mas é contigo. Não dá pra ser pai e mãe do paciente, né? Tem que compartilhar a responsabilidade, né? E Daniel, pensando em tudo isso que a gente discutiu, tudo isso que a gente conversou, né? Qual é a dica, né? Que tu daria até para o que tu passa no teu consultório, o que tu passa com os pacientes, né? Que tu daria para eles reduzirem, né? Esse consumo exacerbado de ultraprocessados, né? Mas que vivam uma rotina muito corrida, sem tempo para cozinhar, sem fazer as coisas. Tem algum ultraprocessado que eu ia falar, poxa, esses ultraprocessados aqui não deveria ter nem consumo humano isso aqui. Tu falaria assim, ou desse dica para as pessoas, ou que tu já viu que está em processo? Eu só não vou dar dica porque a gente não é blogueiro, né? Como a gente tá falando sobre recomendações, eu vou fazer algumas recomendações, né? tá? Assim, Walden, é necessário se organizar. É necessário se organizar. Por exemplo, a praticidade de você ter um alimento embalado em que você desembala e consome é muito prático. Inclusive, para nós que estamos falando disso, a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba, às vezes, optando por isso em detrimento de outros alimentos, né? Então, a pessoa precisa se organizar e saber, poxa, eu vou consumir quanto desses embalados que eu tenho costume de consumir. Eu preciso primeiro reduzir. Só tem que reduzir. E ao reduzir, ela acaba inserindo outras possibilidades, principalmente in natura, né? Então, a organização é muito importante. Primeiro, ela reconhece que ela precisa mudar aquilo e depois ela começa a inserir. Mas tem alguns alimentos chaves que precisam ser realmente, assim, bem revistos ou até eliminados, né? O consumo excessivo de farinha de trigo, por ser uma farinha branca e favorecer constipação em muitas pessoas, precisa ser revisitado. Mas alguns outros alimentos, como por exemplo, eu vou citar nomes aqui porque já está saindo nas listas internacionais. Não fica né? problema não, que posso estar tudo, fica. Pronto, Aqui tem... como por exemplo, Doritos e M&M's, muito possivelmente a partir de 2027, vão ter que trazer no rótulo que são impróprios para o consumo humano. Impróprios para o consumo humano. Olha a galera da cervejinha aí com Doritos, olha quem dá MM para as crianças, viu? A pessoa faz guacamole, mas come com Doritos. O abacatezinho com azeite, tomate, Bota cebola tudo, ali. Maravilhoso, aí come com Doritos. Entende? Então, já vai ser impróprio para o consumo humano. Então, por que impróprio para o consumo humano? Explica aí, pessoal. Também não é por acaso, é porque a quantidade de aditivos presentes nesses alimentos são tão grandes e tão causadores de alterações já reconhecidas, isoladamente ou em conjuntamente, e eles estão em conjunto nesses alimentos, que não é válido, não vale a pena, não compensa. Independente de preço, independente de sabor. É muito mais lesivo do que proporcionador, por exemplo, de satisfação, alegria ou prazer. E onde é que vai sair já, né, essa recomendação de impróprio para consumo humano já no rótulo? Em que país vai começar isso? Nos Estados Unidos. Isso é um projeto de lei que já está em fase final de aprovação de um político do Texas que está em contato direto com o FDA, que já está fazendo a premissa já, que se de fato for aprovado, a partir de 2027 será obrigatório estar descrito no rótulo, né? E a gente está falando só de dois específicos, né? Se a gente for falar aqui, por exemplo, de outros componentes, como alguns tipos de substâncias que se assemelham a sorvete, que não dá nem para chamar de sorvete. Se a gente for falar de algumas substâncias como biscoitos, e alguns biscoitos que... Não era para ser biscoitos. Não era nem para estar à venda, sabe? Alguns chocolates que é difícil. 11% de cacau, o resto é sebo, que é gordura hidrogenada e açúcar. É complicado, sem contar alguns aditivos, etc. Então, selecionar o que se vai comer é muito importante. Pessoal, é o combustível da máquina. Se tu bota gasolina adulterada, o carro anda. Você viaja no carro, mas vai dar problema mais cedo. Não tem como. Agora, se o combustível é de qualidade, bota a gasolina pódio, não tem como. A engrenagem funciona de forma muito melhor. Então, a recomendação max seria organização, né? Se organizar. Se organizar. Primeiro conhecer, né? Eu só me organizo se eu reconheço. Se reconhecer, né? Eu vou organizar o quê se eu não reconheço? Se eu acho que tá tudo bem, bom, e agora você já tem informação. Então já parte do princípio que agora existe um novo conhecimento, você está no outro nível, né?
Então, se você reconhecendo que determinados hábitos de vida são impróprios para a manutenção da integridade da saúde, por exemplo, do intestino, você tem que fazer a opção. Não quero mais. Se eu repito esses alimentos por 3 vezes no meu dia, eu tenho que começar tirando pelo menos um. Depois eu tiro 2. Até eu ficar sem nenhum. E é totalmente possível. E é possível. Desde que se entenda o quanto que isso faz mal e que se tenha realmente a proposição para haver mudança. E a pessoa consegue mudar. Passe 21 dias fazendo a mesma coisa, que você vai ver no 22º dia como você já tem uma tendência altamente elevada para inserir aquilo como hábito de vida. Quem diz isso são os psicólogos, eu não, viu? Sou nutricionista. Então, gente, acho que foi um papo bem engrandecedor e esclarecedor, né, com relação a intestino e câncer. Acho que é um tema que daria pano para manga aqui, né, Daniel? Daria dias de conversa. Queria te agradecer, tá, Daniel, o teu tempo destinado aqui. Professor da Federal, nutricionista clínico, né, e está disponibilizando o tempo dele aqui para a gente conversar e orientar a população, né? Acho que a gente deve isso à população, né, de Sim. tanto que a gente recebeu, né, de conhecimento, de oportunidades. E eu queria te agradecer, Daniel, em nome do Armazém Inteligente, tá? Que é onde a gente faz aqui o nosso podcast, que cede todo esse local pra gente. Em nome da Empório do Pão e da Leva, né? Coisa boa, né? Presente aqui pra você. Tá? Obrigado. E do Instituto V-Health, tá? Pode ficar à vontade, pode cá. É seu. Olha só. Que maravilha. Eita. Certamente alimentos saudáveis. Muito obrigado. Com certeza, meu filho. Sem aditivos, sem nada disso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Valdo, pela oportunidade, pelo espaço. É muito importante a gente estar dando luz a esse tema tão relevante que cada vez mais acomete as pessoas e que realmente é uma função social, né, de trazer informação qualitativamente diferenciada para a população a partir aqui do podcast. Parabéns. Valeu. Obrigado.